Olá, estamos aqui para mais um Pod Essencial, que hoje traz um tema polêmico, necessário, mas que dá muito pano para manga. Tecnologia, entre o benefício e o caos. Como usar sem ser usado? E claro, eu não estou aqui sozinha. Eu sou Lilian Camilo e junto com a equipe do Instituto Essencial estamos aqui para trazer para você esse tema maravilhoso. Olá, tudo bem com vocês? É um prazer imenso poder estar em mais esse bate-papo, né? Porque, na verdade, quando a gente entra nesse processo de comunicar para o bem, é justamente esse é o benefício que a tecnologia vai trazer para nós. Então, nós estamos aqui com essa missão, com esse propósito. Exato. E embora a gente esteja diante de um dilema, porque falaremos das telas e provavelmente você nos assistirá na tela, mas a gente vai tentar, nesse bate-papo aqui, de forma bem descontraída, ver que a gente pode sim usar as telas como nossa aliada, né? E ela não precisa ser um monstro, mas a gente vai entender aqui muitas coisas que estão acontecendo e a gente espera que ao final desse bate-papo você tenha bastante informação para fazer os ajustes necessários para que sua família, seu ambiente de trabalho e, acima de tudo, para que você esteja extremamente conectado com você mesmo, que é a pessoa mais importante de todo o processo. E eu me chamo Gustavo Camilo, sou irmão da Lilian, sócio de Doutora Poliana, e lá no Instituto Essencial a gente faz então esse trabalho, né, de cuidar de você, cuidar do ser humano, cuidar da sua família. E para nós é um prazer ter você aqui nesse momento e nesse bate-papo. E entrando com isso, a gente fala sobre o comportamento, né? Por que a gente vai falar sobre o comportamento? Porque nós estamos trabalhando sempre nesse sentido de entender que a terapia ela é um processo que seja necessário para a nossa sociedade, né? E eu sou fisioterapeuta, né? Mas o que fisioterapeuta faz com isso? Eu sou Poliana Cardoso, para quem não me conhece. Eu trabalho com a microfisioterapia. E através da microfisioterapia é um toque no corpo, mas que corrige também a mente. Ou seja, estamos todos conectados. Não existe, não tem como separar corpo, mente e espírito. E eu e Guga somos terapeutas transpessoais sistêmicos, TTS, mas também curiosos, né? Nós não ficamos só nessa questão. A gente também estuda, porque nós todos aqui somos pai e mãe. E nós sabemos a importância de conhecer para que os nossos filhos também possam ter acesso a uma vida mais fluida, a uma vida, a uma existência com mais sentido. Mas eu queria começar provocando vocês e nos provocando também, né? Quando foi a última vez que você passou um dia inteiro sem olhar o celular? A gente começa a refletir sobre isso, né? Mas eu vou trazer a questão da experiência enquanto pessoa, né? Eu sou mãe, como Lilian falou, sou mãe de duas adolescentes. Então, além de precisar ser exemplo, porque nós pais somos isso para os nossos filhos, eu deixei de usar o celular há uns 15 dias atrás, mas não foi porque simplesmente eu queria ser exemplo para as minhas filhas. Foi de fato uma necessidade. Eu senti uma dor de cabeça, né, um sintoma, e esse sintoma, eu sempre vejo todo sintoma como um sinal do nosso corpo para observar. Se observe, reflita. E com isso, quando eu observei essa dor de cabeça, eu já entendo dentro dos processos da microfisioterapia que uma dor, ela não é somente um sintoma, mas que ela é uma mensageira. E dentro dessa mensagem, eu entendi que eu precisava parar um pouco, porque seria muita informação que meu cérebro estava tentando dar conta. Tentando. Porque o nosso cérebro, ele também tem essa resposta, né, fisiológica de que a gente precisa parar. E eu não respeitei esse meu tempo, né? Então, quando a gente precisa respeitar, olhar para o nosso corpo e a gente não faz isso, o nosso corpo vai mostrar através de sintomas. E aí, ou a gente para por bem ou a gente para por mal. E foi assim, Lilian. Acredita? Eu passei o dia inteiro sem usar o celular. Usei ainda um momento para enviar uma mensagem para dizer que eu não estava me sentindo bem para uma amiga e receber os cuidados dela, mas depois eu não peguei mais no celular. Foi nessa situação. Eu confesso que tem muito tempo que eu não deixo o celular, né? Eu às vezes até não fico pegando,
mas assim, eu acho que um dia inteiro eu nunca fiquei sem, né? E embora tenha um uso que eu considero até normal, eu acredito que é uma boa experiência, né, para a gente fazer. E quem sabe a gente não possa fazer isso juntos, não é verdade? Porque a gente está aqui conversando com vocês e interessante que quando a gente fala com vocês, os 2 primeiros ouvidos que estão aqui são os nossos, né? Então, esse conteúdo ele vai nos ajudar também a criar essas estratégias para que a gente também reveja aquilo que a gente está fazendo, né? Então, mas assim, é interessante que os momentos que eu mais fico sem é quando eu estou acompanhando pessoas em hospital. Que de fato eu estou ali, e então eu acho meio que importante a gente às vezes estar dando ali aquela assistência e tudo mais, né? E isso é lógico, quando a gente se ausenta, é impressionante a gente perceber como as pessoas nos procuram, né? E às vezes existe uma dificuldade das pessoas entenderem isso, né? A gente hoje é muito acelerado. Talvez esse seja a principal dificuldade quando a gente fala na questão das telas também, né? Porque a gente acaba entrando num ritmo frenético. Então eu não posso parar. Oi? Quem disse que você não pode parar? E eu vou dizer mais: você deve parar. Porque, como a doutora Eboliana bem colocou, se você não para por bem, você provavelmente vai parar por mal. Porque vai chegar um momento em que seu corpo ele entra em colapso. E aí a gente tem o burnout, uma das consequências, né, dessa correria. A gente vai ter também o pânico, né, porque você entra num processo, e a gente vai discorrer aqui nesse bate-papo sobre isso, né, de excesso de adrenalina dentro do corpo, né? E o que isso vai causar, né? Então, fica com a gente para que a gente possa aprender juntos, né? E que a gente também tenha essas estratégias para melhorar e para a gente ter mais leveza e possa fluir de forma mais consciente e mais presente também, né? E quando o Guga falou agora sobre as pessoas procurarem a gente, né? Ai, não está usando o celular, por que será? E aí entram várias questões, né? Profissionalmente falando, eu me recordei de uma situação que aconteceu recente. Uma pessoa, né, buscando atendimento, né, enquanto terapeuta, fisioterapeuta, com atendimento com a microfisioterapia, constelação familiar e o Psyche, eu estou ali sempre marcando horários com as minhas pacientes no celular. Então, de fato, eu busco usar o celular muito nesse sentido de trabalho. O entretenimento no celular, de fato, não faz parte da minha rotina. E aí, eu deixei o celular, fui dormir, era mais ou menos umas 10 da noite, e acordo em média 5, 6 da manhã. Quando eu acordei às 5 da manhã, umas 5 e meia eu peguei o celular e fui fazer minhas orações, né? Que eu uso o celular para fazer oração. E tinha uma mensagem de uma paciente perguntando se tinha horário. Isso ela tinha mandado uma mensagem 11 horas da noite do dia anterior. Eu não tinha visto a mensagem. E aí, 5 e meia, ela disse assim, na mensagem, dizia, tem como eu ir para uma consulta amanhã pela manhã, isso às 11 da noite. Eu entendo que os processos que a gente trabalha, às vezes, necessita dessa urgência, né? E aí, mas as redes sociais, o processo, né, dos aplicativos, da rapidez, da necessidade, eu respondi dizendo para ela que eu iria dar uma olhada na agenda e para ver se eu conseguia encaixar ela. A resposta dela foi: eu já consegui vaga às 5 horas da manhã. E ela respondeu assim: eu já consegui vaga em outro lugar e estou viajando agora para Teresina para ser atendida lá. Ou seja, um deslocamento que ela foi fazer, ela, entre esse horário de 11 da noite às 5 da manhã, ela conseguiu, né, se conectar para ter o resultado. Aí eu fiquei me questionando, fazendo uma reflexão comigo. Que benefício, né, a tecnologia traz para ela nesse momento, né, dela conseguir a marcação rapidamente, mas ao mesmo tempo a necessidade de ter essa resposta urgente para ter esse atendimento de forma urgente, né? Será que já não seria para ela uma forma de encontrar essa paz, né? Ou tanto a necessidade da urgência que eu preciso para agora. Então, a ansiedade imensa faz com que a gente chegue a esse processo, né? E aí, com isso, a gente sente assim, ai, eu não atendi o celular, eu deixei de dar assistência a essa pessoa,
né? Será que eu deixei de dar atenção? Será que eu deixei de dar assistência? Né? Fica aquela dúvida. Mas eu tenho certeza que não. E olha só, né? Isso é preocupante. Se a gente for parar para pensar, isso é preocupante. E a gente. E tem uma frase que é necessária a gente escutar. Toda grande evolução nasce de uma revolução. Então, nós tivemos. Eu sou também professora de sociologia, essa também é minha área de atuação. E a gente teve grandes revoluções que modificaram o mundo. Você pensar numa revolução industrial, numa revolução francesa. E hoje, a revolução tecnológica é uma das grandes revoluções da atualidade. E nós não estamos conseguindo lidar com essa revolução. É claro que nós estamos em processo a ideia é processo de evolução, mas os dados são preocupantes acerca dessa real evolução. Então, é necessário que nós tenhamos um pouco de consciência acerca disso. E quando eu trago isso para vocês, eu tive a oportunidade de trazer para os alunos uma proposta que veio dos próprios alunos, que eu achei brilhante, que foi um projeto de extensão chamado Computadores e Celulares Também São Drogas. Foram os alunos que fizeram o projeto e os alunos que deram esse nome para o projeto. E qual a ideia do projeto? Levar essa temática para dentro das escolas, né? No caso específico, nós levamos para algumas escolas próximas ali ao Instituto Federal do Sertão Pernambucano, ali no João de Deus, que é onde eu trabalho. E nós tivemos a oportunidade, então, de levar para os professores que a gente pensou o seguinte: nós temos muita informação. Se tem uma coisa que a gente tem hoje é informação. Me diga, nunca foi tão fácil, por exemplo, fazer um trabalho. Nunca foi tão fácil, mas também tão preocupante, saber se aquela informação é uma informação real. Mas, enfim, isso é cena dos próximos capítulos. E aí, ao estar com os jovens, né, com os meus alunos nessa dimensão, eu tive contato com esse livro aqui, da doutora Ximi Kang. Na verdade, foi anterior, mas depois ele me serviu bastante, né? Tecnologia na Infância. E uma pergunta, né, que a doutora Ximi trouxe para a gente no livro é: o que os grandes CEOs ou os grandes empresários do Vale do Silício sabem que nós não sabemos? E por que ela chegou a essa conclusão? Porque um repórter do New York Times, no ano de 2010, foi lá conversar com o Steve Jobs sobre o iPad. O iPad lá bombando, todo mundo fascinado. E aí, qual foi a pergunta dele, né? O que seus filhos acharam? E qual foi a resposta? Meus filhos, eles não utilizam a tecnologia. Na minha casa tem limites. Eu e minha esposa colocamos limites acerca da tecnologia. E é por isso que a doutora Ximi traz o que eles sabem que nós não sabemos. O repórter ficou tão impressionado com a resposta que ele foi para o Vale do Silício entrevistar outras pessoas, outros CEOs, e ficou surpreso mais uma vez ao saber que boa parte dos filhos desses grandes empresários não utilizava a tecnologia. Então, é óbvio que tinha algo a ser desbravado e conhecido nesse lugar. E hoje nós sabemos, né? Quando a gente estava aqui organizando esse momento com vocês, a gente pensou, hoje tem muita informação, mas o que é que nós podemos trazer de diferencial para você que está com a gente? Porque nós temos também a prática, nós temos também a atuação terapêutica e nós temos também um laboratório vivo que são nossos filhos, que nós temos a oportunidade de estar ali também, como o Guga bem disse, quando a gente fala com vocês, nós estamos nos ouvindo primeiro. E quando estava organizando todo esse momento, eu falei, uau, que oportunidade para, mais uma vez, me ressignificar como mãe e ressignificar esse uso dessa tecnologia. Gente, Bill Gates, ele que é da Microsoft, o fundador da Microsoft, ele e a esposa deram para os filhos o smartphone quando eles tinham 14 anos. E a esposa se arrependeu. Ainda achou cedo. Eu rapidamente busquei aqui uma pesquisa que eu gosto muito de vez em quando visitá-la. Ela já está na sua 36ª versão, que é da FGV, e a gente já tem algo em torno de 1,3 smartphones por habitante, certo? Quando a gente colocar aí computadores, notebooks, tablets, né, esse número já vai subir para 2,4 dispositivos por habitantes. Então, a gente vai chegar a um número total de 502 milhões de dispositivos digitais. Então, percebam,
O que nós estamos falando? E aí, veja, gente, ó, a tecnologia ela serve até mesmo para quando a gente esquece de trazer algo importante, mas significa que nós estaremos com um tablet ou um celular, uma televisão, um headset, outro aparelho, e a gente vai estar, por isso que a gente está todo o tempo sendo bombardeado por luz azul, né? E aí a gente vai ver o que acontece com essa luz azul, e isso vai fazendo com que a gente, então, entre nessa loucura, né? E isso vai nos desprogramar completamente, né? Eu trabalho com computadores, olha que interessante, né? Então, veja, eu ainda tenho no meu ofício essa questão, porque eu estou ali diante de uma tela, de uma não, eu estou diante de 2 telas ali no meu trabalho. Então, percebam que a gente está cercado, né? Então, é inevitável que a gente olhe para isso e a gente fique assim, meu Deus, então agora está tudo perdido? Não, né? Calma. Nós iremos trabalhar aqui algumas questões que a gente pode sim e deve, né, fazer para que a gente tenha mais tranquilidade, para que a gente possa ir se reconectando, né? Mas veja, não adianta a gente querer da nossa criança se a gente não faz antes, né? E aí eu vou trazer uma questão muito pessoal minha. Eu tinha um joguinho que eu era extremamente viciado nele, né? E era viciado mesmo. A minha irmã está aqui, ela sabe disso, né? E fui para o processo terapêutico. E o que a terapeuta falou assim? Olha, pare. E eu falei assim, meu Deus, mas eu vou parar depois de tanto tempo, né? Aí eu parei. E foi assim, foi bruto mesmo. Parei parando mesmo, né? E aí o que eu percebi? Eu percebi o quanto eu estava desconectado, né? Veja, eu estava no ambiente familiar e eu estava querendo jogar. Eu estava ali no meu ofício e estava querendo jogar. Então, percebam, isso é um vício, gente. É um vício que é complexo, né? E aí, o que aconteceu? O que eu percebi? Né? Que eu percebi que, de fato, quando eu parei, eu realmente voltei a me conectar, tanto com minha esposa como com os meus filhos. E vejam, como é que eu podia falar para os meus filhos, olha, não peguem o celular, e eu não parar de ficar jogando lá, né? E para vocês terem uma ideia, eu tinha 2 contas, mais a dos meninos, eu tinha 4 contas. Então era um negócio que, por exemplo, aonde eu chegava, a gente conseguia fazer tudo o que precisava, porque minhas contas eram todas de nível muito alto. Então a gente tinha assim era como se fosse assim, eu ainda era um destaque naquilo. Então, e eu simplesmente abri mão daquilo. Por quê? Porque ou eu abria mão daquilo, ou aquilo ia acabar fazendo com que eu perdesse meus filhos, perdesse minha esposa, perdesse minha família. Então, quando a gente olha para a tecnologia, a gente, veja, eu disse há pouco, eu fui por meio de um cuidado. Me cuidando, eu entendi e junto com a terapeuta vi o quanto aquilo era maléfico para mim. Maléfico. Né? Então, quando eu fiz o ajuste, quando eu tirei, né, interessante foi que eu achei que ia sofrer mais. Não sofri tanto, né? Mas acredito que também, em boa parte, pelo processo terapêutico, como vinha sendo conduzido, né? Então, tive mais tranquilidade, consegui viver bem sem, mas foi interessante. Recentemente, até instalei de novo. Só que o que eu percebi? Para voltar, era imediato. E aí, o que eu fiz? Do mesmo momento que eu instalei, no dia seguinte, desinstalei e falei, não, eu não quero mais voltar para isso. Isso não, eu nem tenho mais tempo para isso. Né? Então, foi muito bom a gente perceber que, veja, a gente traz aquilo que a gente vivenciou. Né? Eu não estou indo aqui para um lugar onde, não, eu sei o lugar que é. Eu sei o que aquilo causava em mim. Né? Então, e agora não. Agora eu consigo olhar para o dispositivo e uso aqui para trazer uma informação importante. Gente, quando a gente fala de 2,4 dispositivos por pessoa, isso é um absurdo. E a gente vê, porque, por exemplo, só celular eu tenho o meu, né, que são 2 chips, ou seja, eu já tenho 2 contas num único aparelho, e eu ainda tenho do trabalho muitas vezes comigo. Né? Então, veja, eu sou um exemplo vivo, né, de que a gente tem fora notebook, né, que eu tenho o meu pessoal e tenho do trabalho. Então, só comigo são 4 aparelhos. Isso sem contar a televisão. Então, é muito importante a gente ter essa consciência, né? Nós devemos utilizar a tecnologia para o bem, né? Então, aqui talvez seja a grande sacada das coisas.
né? E quando a gente fala de tecnologia, a gente precisa falar de algo muito importante, que é o quê? O algoritmo, né? Então, o que é o algoritmo? E é muito da minha área, né? Porque o algoritmo é algo que faz um programa funcionar, ele tem uma ideia ali por trás, ele é pensado para quê? O algoritmo ele é pensado para que a gente possa resolver várias questões ali do nosso dia a dia. Só que hoje a gente tem isso na sociedade de uma forma a entender o que acontece com você. Então, hoje o algoritmo ele entende o que você gosta e, ao entender o que você gosta, o que ele vai fazer? Ele vai sempre te mostrar mais daquilo que você está consumindo. Mais daquilo que você está consumindo. Então, você... E eu não sei se já aconteceu com vocês, e eu vou estender a pergunta para vocês. Quantas vezes a gente estava ali conversando sobre, por exemplo, viagem? Eu gostaria muito de fazer uma viagem para Fortaleza, para o Beach Park. Veja, eu acabei de soltar isso aqui. Então, eu vou, depois, assim que aparecer para mim a oferta, eu vou printar em um momento posterior à publicação da nossa live, eu vou mostrar para vocês. Vai aparecer aqui no meu celular. Por quê? Porque a gente está o tempo todo sendo ouvido pelo nosso dispositivo. Ele está aqui, mas ele escuta. E a gente não, muitas vezes, nem sabe, nem se percebe. Por quê? Porque a gente não lê o que tem lá quando a gente vai entrar numa rede social e tal. E aquilo tem lá nas letrinhas pequenininhas que a gente não lê. Né? Então, o algoritmo ele vai me fazer o quê? Pronto, o Gustavo quer viajar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou começar a trazer coisas de viagem para o Gustavo. Então, ali nas minhas propagandas, com certeza, daqui a pouquinho, se eu for mexer, vai aparecer coisa de viagens. Né? Então, é isso, né? O algoritmo ele é pensado para quê? Para te fazer ficar grudado aqui. E aí a gente precisa entender que tudo aquilo que a gente vai consumindo, a gente vai alimentando, e cada um de nós tem uma persona para o algoritmo. Então, e aí? Como é que a gente vai fazer? Né? Como é que eu faço, então, para sair disso? Né? Então, a gente precisa aprender a furar as bolhas. Né? Então, eu tenho que ter um consumo ali, um consumo assim mais amplo e também mais positivo. Porque se você ficar consumindo muita coisa negativa, o algoritmo entende que você quer aquilo e ele vai te mandar muita coisa negativa. Né? Eu não sei se vocês já passaram por essa experiência, mas é sobre isso. Lilian falou, a dica fica para que vocês possam assistir um documentário no Netflix que se chama O Dilema, né, das redes. E esse documentário é excelente. Vai falar muito sobre isso que Gustavo estava falando, mas a dica é assistir o documentário O Dilema das Redes. A partir disso, vocês vão entender exatamente como é que funciona. Me deu sono, como eu estava comentando, porque eu não sou fã da televisão, graças a Deus. Nenhum tipo de tela me traz domínio. Isso por quê? Porque a tela em si só, por si só, é muita informação sem esforço. E eu sou muito elétrica, né? Eu gosto muito de estar em ação. Então, de fato, é o contrário. Quanto mais você gosta de zona de conforto, mais você vai se viciar, né? Isso vai ser muito real, assim, nos nossos dia a dia. Então, quanto mais você pensa assim, não, é o remédio que vai resolver aquilo dali, mais você vai se viciar com aquele remédio. Então, tudo que você não precisar de esforço vai ser excelente para o seu corpo. Então, você vai ter um pico ali de sensação de bem-estar, porque você não precisou fazer o esforço e você conquistou aquilo dali, né? Mas eu sou totalmente o contrário. Então, eu costumo dizer assim, que o terapeuta só lhe leva até onde ele já foi. E quando o Guga traz essa história dele em relação aos jogos, ele com certeza vai conseguir falar, vai conseguir explanar para vocês aqui e trazer para vocês como experiência de vida, né? Além de que a tecnologia, ela faz com que a gente tenha, sim, esses benefícios de ter os dados, de ter a estatística, como o Guga trouxe aqui agora, toda essa estatística para a gente, mas quando a gente vivencia aquilo dali, se torna muito mais real na nossa vida, né? Mas que a gente não precise vivenciar, que a gente não precise passar por situações difíceis para que a gente tome consciência. Que você possa, a partir desse momento, assistindo aqui, né?
Porque o cérebro, ele não dá sinais, assim, muito alarmantes de uma hora para outra, não. Pode vir ali uma dor de cabeça, você ficar um pouco desanimado, mas você sempre vai pensar que é outra coisa. Como eu atendo muitas mulheres na clínica, as mulheres vêm muito assim, mas é menopausa precoce. Né? Certo, mas é menopausa precoce por quê? O que é que está por trás disso? A gente tem que buscar a causa disso. E aí, eu tenho uma experiência bem real na minha vida com a minha filha, né? Minha filha não teve, eu tenho 2 filhas, Maria Tereza tem hoje 15 anos e Mariana tem 13. Infelizmente, a mais nova acaba tendo as coisas porque a mais velha teve, né? Mas Maria Tereza, aos 13 anos, ela mudou de escola e quando chegou nessa escola, ela não tinha celular. E aí, ela sofreu bullying, né? Ela foi excluída porque ela não tinha o que conversar com as pessoas, porque as pessoas estavam o tempo inteiro com o celular na mão. Então, aqueles colegas ali de sala, eles conversavam sobre os aplicativos, conversavam sobre as mensagens do grupo de WhatsApp, e ela não estava no grupo de WhatsApp, né? E aí, ela chegou em casa muito triste, mãe, eu não tenho o que conversar, porque tá todo mundo lá com o celular na mão. Infelizmente, né, a gente teve que adiantar a promessa de presenteá-la com o celular, que na verdade era para ser um presente aos 15 anos, e a gente precisou fazer isso para que ela pudesse pertencer àquele ambiente ali. Olha que incrível isso, né? Então, infelizmente, eu digo infelizmente porque foi por uma sensação de não pertencer que a gente teve que antecipar esse uso das telas. Quando o Lilian traz que os pesquisadores, são CEOs, eles têm total consciência do que é que essas telas causam. Então, por isso que os filhos dele não usam as telas. Mas quando a gente traz aqui para a microfisioterapia, quando esse ser humano ele começa a ter sinais que aí busca a terapia para poder cuidar disso, infelizmente o estrago já está muito grande, porque a gente não tem sinais no nosso dia a dia de forma muito ativos, né? A gente não consegue perceber aquilo dali na nossa vida e a gente vai deixando, vai deixando. Só para vocês terem uma ideia, o celular, ele causa impacto no nosso corpo se ele estiver até 2 metros do nosso corpo. Então, quando você pensa, eu vou dormir, eu coloco o travesseiro e eu boto o celular do lado do travesseiro. É isso que você faz? Pois é. Então, o celular está ali causando impacto o tempo inteiro no seu cérebro, né? As ondas eletromagnéticas, elas enviam sinais e esses sinais, eles deterioram mesmo a nossa mente. Então, ao dormir, fica essa dica. Deixa o celular mais de 2 metros da sua cabeça. Isso é uma prevenção, tá? É uma prevenção. Então, se você puder trabalhar com prevenção na sua vida, é muito melhor do que remediar, né? Então, a gente vai passando por esses processos, a gente vai vivendo isso na clínica e a gente vai conseguindo transmitir essa consciência para que a gente não precise remediar. E uma outra coisa muito importante é a gente pensar o tempo que a gente tem gastado com isso, né? E aí tem uma série de pesquisas sobre isso, uma série, né? Se você procurar, você vai encontrar, porque, como eu já disse, é muito fácil, tá aí ao alcance das suas mãos, literalmente, né? Porque é isso, o celular, ele está ao alcance das nossas mãos, né? Então, veja, de acordo com algumas pesquisas, os adolescentes consultam o seu celular cerca de 150 vezes por dia. É como se a cada 6 minutos eles estivessem ali, olhando para a tela. Mas não é isso que me preocupa, não. Digamos que sejam cerca aí de 7 horas diárias só no smartphone. Olha, eu não estou nem contando televisão, nem iPad, nem notebook, nada disso. Só com os smartphones. O assustador, minha gente, é que ao longo da vida, as nossas crianças podem ter passado 7 anos inteiros. É isso, escuta bem. 7 anos inteiros mergulhados nos próprios aparelhos. Isso é que é preocupante. Então, esse tempo preocupa. Esse tempo pede de nós, sim, uma reflexão. Porque são 7 anos em que eu deixo de viver. São 7 anos em que eu estou perdendo minha vida. Eu confesso para vocês que quando eu li, e essa é uma informação que eu também peguei do livro da doutora Shimi, eu fiquei me questionando. Falei, caramba, quando soma isso, é que a gente vê o dano disso.
E aí, como o Gustavo já trouxe, né? Como o Guga trouxe, gente, isso é articulado, isso é, como é que se diz? Isso é, realmente eles têm intenção em fazer isso é intencional, isso não é uma brincadeira. Você está diante de pessoas que sabem o que estão fazendo, né? E aí já deixamos a dica, assistam, né? E não é para causar aqui, não, a ideia não é deixar vocês no universo de medo, não. É com conhecimento. Conhecimento liberta.